Só existem dois caminhos a se escolher diante de Deus: o da traição e o da fidelidade. A casa no Antigo Testamento que escolheu a traição teve esse resultado. Então o Senhor disse a Samuel: Vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar todo o povo apavorado. Vou cumprir o que disse a Eli que faria a sua casa, do início ao fim. Não é de hoje que venho dizendo a Eli que julgarei a sua família para sempre, por causa dos pecados dos seus filhos, dos quais ele tinha conhecimento. Seus filhos não me respeitaram, e Eli não os repreendeu. Por isso jurei à casa de Eli, que nenhum sacrifício ou oferta queimada apagará a culpa dos seus pecados. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, e esses filhos priorizaram as suas vontades, os seus desejos, tudo o que eles queriam, e abriram mão de fazer aquilo que o Senhor achava que era bom. E o resultado foi esse. Os 3 morreram no mesmo dia, e com isso Israel perdeu a Arca da Aliança numa guerra. Essa foi a desgraça de Israel naquele momento, por causa da traição daqueles que tinham um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. E eles abriram mão disso, por causa dos seus desejos e por causa da sua família. Priorize a Deus, como fez Jó, que mesmo não sendo sacerdote, mesmo que não tivesse uma aliança da mesma forma que os sacerdotes tinham, era um homem mais rico, tinha de tudo, tinha poder, tinha influência. Mas o que mais importava para Jó era ser aprovado por Deus. E só de pensar que seus filhos tivessem pecado contra Deus, ele se afligia e orava ao Senhor e sacrificava em nome do Senhor, pedindo perdão se porventura algum de seus filhos tivesse pecado contra ele. Não caia na teologia do coaching, que se isso te faz mal, se isso faz você se sentir afligido, aflito, largue isso. Jó ficava aflito com a mínima possibilidade de seus filhos terem pecado, e se afligia e orava e chorava diante do Senhor, pedindo perdão por pecados que ele nem sequer sabia se seus filhos tinham cometido. Ele não se apegou à teologia da prosperidade, de que Deus tinha que dar a ele toda aquela fortuna. Quando ele perdeu tudo, quando ele perdeu os filhos, quando ele perdeu a riqueza, quando ele perdeu suas fazendas, quando ele perdeu tudo, ele disse: Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que a minha carne seja consumida, depois disso eu encontrarei o meu Salvador, verei-o face a face, e não vou mais ouvir falar dele, senão irei ouvir dele, conversar com ele. Essa era a esperança de Jó, e por causa disso foi abençoado por Deus, e foi restituído de tudo. Mas não importa se ele foi restituído de tudo, o que importa é que a fé dele estava em Deus, e não no seu ouro, na sua prata, no seu gado. O que importa é que o nosso coração seja fiel a Deus, independente do resultado aqui na terra. Deus tem que ser maior do que tudo isso. E essa é a diferença entre aquelas 5 virgens nécias e as 5 virgens prudentes. As prudentes são aquelas que carregam o Espírito Santo e que vão com ele até um fim, independente do que aconteça. Haja prosperidade ou não, haja cura ou não. Nós sabemos que Deus estará conosco no meio das aflições, e isso é o que importa. Se eu vou sair do vale ou não, não importa. O que importa é que do outro lado eu encontrarei o meu Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Escolha a fidelidade. Não vá nos conselhos do mundo, que relativizam todo o relacionamento que existe entre homem e mulher, entre amigo e amiga, entre pai e mãe. Fidelidade não existe para o mundo. O que existe para eles é o interesse e o resultado financeiro, a influência que um pode ter sobre o outro. Mas o que a Bíblia fala é que Deus é maior do que isso. Então nós precisamos entregar nossas vidas a Deus e cuidar, porque Deus nos deu a salvação, mas nós precisamos cuidar de tudo que Deus nos deu. Cuide da sua casa através da fidelidade a Deus, para que você não jogue fora o que você tem de mais precioso, que é o próprio Deus. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é necessário voltar para os caminhos dele.